pessoal! Está começando mais um programa Chip. Como prometido, vamos falar de novo sobre board game com o Chain. Dessa vez, Chain, vamos focar nos gêneros. Acho que a gente comentou no outro programa um pouquinho por cima, mas exatamente o que é o Euro e o que é o Ameritrash. Parece que tem uma mistura entre os dois, como que é? Ela é animada, né, cara? Ela é animada. Ah, não sei o que. Eu preciso de um café, cara. Ó, a diferença dos dois, assim, nos jogos modernos, né? Essa diferenciação entre dois grandes espaços, assim, né? Que é o tal do Euro e o Ameritrash. O Euro é um jogo mais europeu, tal, né? Com raiz na Alemanha. Então são jogos que privilegiam a questão da estratégia. Então tem alguns elementos, assim, que eles pontuaram para ter esse upgrade, digamos assim, dos jogos antigos para os novos, né? Que é pouca sorte envolvida, você joga do começo ao fim, você não elimina o jogador, né? Porque o cara tem que ficar esperando, e um forte senso de que você tem o controle do jogo, do começo ao fim. Quer dizer, as tuas ações, elas são importantes para o desenvolvimento do jogo. Então, assim, a base é bem estratégica, né? De vários níveis, tem jogos leves, médios e pesados, né? Que são uma densidade estratégica muito grande. Os jogos de Ameritrash, que são baseados mais nos Estados Unidos, eles são jogos que envolvem, assim, muita questão de combate, seja via guerra ou luta, onde você tem o elemento do dado, por exemplo, muito forte, né? São jogos, assim, com um tema muito forte, então eles têm uma tematização maior, uma imersão maior no tema. Já o Euro, por exemplo, eles privilegiam a mecânica no sentido da estratégia, né? E aí você tem um tema em volta. Mas eles falam até que o tema às vezes é colado de forma meio que aleatória, a mecânica e tal. Se você mudar o tema, por exemplo, não estragaria o jogo. O Ameritrash não, é um jogo que é envolvido no sentido assim, há um tema e você vai tentar dar um maior nível de imersão naquele tema. E tem esses elementos, né, de ou sorte envolvida, mas no sentido que você joga um dado, mas você pode manipular esse dado de várias formas. Você tem uma questão de luta ou combate, ou então jogos de guerra, ou jogos de um contra um, né? Que é, se você for ver o Magic, por exemplo, que criou toda uma escola de design e tal, tem essa questão, né, de combate, então são movimentos rápidos e tal. Então há essas duas vertentes maiores, digamos assim, né? Depois você vai ter um monte de subcategorias. Hoje se fala em Eurotrash, né? Que é uma mistura entre o Euro com o Ameritrash, que você tem um tema muito forte, ao mesmo tempo você tem um jogo que é estratégico, mesmo que seja de combate, então você tem essa mistura. E aí tem os jogos assim de família, né? Tem jogos de festa. Então eles não se encaixam muito assim, ou estratégico, ou Ameritrash e tal. São jogos específicos, né? Tipo Dixit, por exemplo. Né? Sim. É um jogo mais lúdico, de muita criatividade e tal. Ele se insere mais nessa questão família, ou mesmo numa festa e tal, né? Que são jogos de família, por exemplo, são jogos assim, mais leves, digamos assim. De fácil entendimento, onde você vai reunir a tua família, ou um pessoal tal, e jogar de uma forma mais fluida, rápida. E sobre tema, como vocês podem ver no nosso cenário, nós temos o CV, temos o Fuse e até o Exit aqui embaixo. O que você estava falando sobre tema, são temas um pouquinho diferentes, né? Que traz a questão da imersão que você falou. Essa parte, assim, tá crescendo bastante, igual, por exemplo, tem o Space Cantina. Como que é essa questão dos temas dos jogos? O que é interessante é assim, há muito jogo, como no outro programa eu falei, né? Há catalogado já 50 mil, é uma coisa absurda e tal. Todo ano 4 mil jogos novos e tal. Então, assim, para um jogo encontrar o mercado, ele necessita ter algumas questões assim de novidade, né? Então, eles focam muito no tema e antes de tudo, qualquer tipo de jogo, você vende uma experiência. Então, essa é a base do design. Se você pegar os grandes designers hoje que falam sobre isso, eles falam isso. Você tem que focar primeiro numa questão de qual experiência que você quer que as pessoas tenham. Então, se você pegar o Fuse, por exemplo, é bem bacana. Até li o diário
designer dele, né? Que ele escreve do processo de criação dele durante o tempo e tal. Há uma imersão no sentido dessa experiência de você tem que desativar uma bomba. Né? Então eles tentam passar essa experiência de uma forma mais lúdica e fiel possível. Né? Então há um jogo onde você tem uma tensão muito grande, o jogo inteiro, então no cronômetro, né? Ele vai diminuindo o tempo tal, real, e você tem que, junto com os amigos, desativar. É um jogo cooperativo. Então eu, você, todo mundo junto para desativar uma série de bombas. Então há uma experiência nisso. Se você pegar o CV também, é um jogo mais família, né? Indo para o Euro e tal, que é um jogo onde você vai construir o quê? O seu currículo vitae, né? Desde de pequenininho até você ficar velho e tal, então, e é bem engraçado, tal, não sei o quê. Então você sente que está construindo isso. Então os jogos eles têm muito essa questão, o Exit, por exemplo, né? Que é um jogo aquele escape room, né? Sim. Que a pessoa tem que escapar de um local. Também é cooperativo, é um jogo único, você jogou uma vez, acabou, não tem como você rejogá-lo, mas é lindo, é uma série de jogos, né? O Exit já tem, acho que lá fora tem uns 8 e tal. E aqui lançaram 3, eu acho. E é isso, é uma experiência coletiva onde você tem que sair de um local. Você recebe simplesmente uma caixa com uma série de itens, cartas, objetos e tal. E aí você tem que escapar. De alguma forma você tem que escapar. E durante o jogo vão abrindo regras e tal. E você se sente algo meio claustrofóbico, meio, sabe, há uma tensão constante, né? E vai se arrastando, então é um puzzle, né? É um quebra-cabeça. Então tua cabeça começa a doer e tal, de tanto que você tem que pensar. Então o jogo moderno é meio isso que é fascinante, né? Ele propõe uma experiência, antes de tudo. Então são temas de tudo que você imagina. É óbvio que se você pegar tema de fantasia, medieval, sabe, mesmo a fazendinha e tal, não sei o quê, são temas meio que assim, sempre aparecem, né? Mas para você se inserir no mercado, obviamente, tem que trazer uma coisa diferente. Tem, ou mecanicamente, o que é muito difícil, né? Ou hoje tem ido mais pela questão do tema, né? E trazendo a questão de temas diferentes, você está produzindo 2 jogos, né? Não me trola. Não. O mixtape e o vinil, certo? Que traz a questão das músicas e tal, tem falando sobre a questão do cenário nacional nos games. Tá crescendo, tem bastante game nacional chegando, que talvez, a questão até do ranking que a gente falou, que assim, tá numa posição boa, assim, como que tá? Aqui é muito novo ainda, né? A parte de game design, digamos assim, tanto dos jogos digitais, quanto dos jogos de tabuleiro analógicos, digamos assim, né? Há muita gente desenvolvendo, há muitos cursos por aí, principalmente de jogos digitais, né? Então tem muita gente desenvolvendo coisa, aparecendo lá fora e tal. Nos jogos de tabuleiro, há muita gente desenvolvendo. Você percebe nos encontros, tem encontros específicos de criadores, né? Alguns têm conseguido publicar, não só aqui no Brasil, como lá fora, que é o caminho que está todo mundo tentando publicar, que é mais fácil, no sentido assim, uma vez que publicar lá, as portas se abrem aqui, né? Só que são muitos desafios, né? Não só pela nossa imaturidade de processo de criação em relação a isso, né? Lá eles já estão há décadas desenvolvendo e tem todo um mercado envolvido e de olho nisso. Então o processo de construção meio que coletiva, né? Então um ajuda o outro, eu tenho contato, por exemplo, com vários outros designers. Então todo mundo joga de todo mundo para se ajudar. Então isso cresce muito. Se você depender de uma mesa é muito difícil. Ou seja, se você leva o teu protótipozinho, aí ao mesmo tempo um colega traz um Terra Mística, por exemplo. Não há como assim, você falou, não vamos jogar esse jogaço para jogar o meu. Então é difícil se você ter mesas, sabe? E por isso que os eventos disso são interessantes, eles são focados nisso. E pela internet também tem uma série de programinhas que você simula, né? Você coloca lá o jogo, aí fica mais fácil. Aí você encontra as pessoas que estão afim, marca horário. Então é um mercado bacana, o Space Cantina mesmo, por exemplo, né? Que é um jogo de 2 brasileiros, tal, que é do Fel Baldi e do Warne Marçano e tal. São jogos, é um jogo já bem testado, bem equilibrado. É um jogo que teve um sucesso muito grande aqui, parece que vai ser lançado lá fora com outra proposta. Então a questão do tema é evidente. Aqui, por exemplo, é uma cantina espacial. Sabe? É como se fosse lá pós Star Wars, tal, sabe? Aqueles monstrengos todos comem num restaurante interplanetário e tal.
Então você cozinha, você assim, serve os clientes, você pode evoluir, é bem bacana. A arte é belíssima, assim, uma coisa absurda. E lá fora parece que vai mudar totalmente o tema, a mecânica vai manter, né, pelo que até onde eu sei, tem essa proposta de uma mudança de temática. Então depende muito da editora, como eles veem o mercado, como eles veem todo o movimento de venda e tal. Mas é interessante, tem que ser diário, tem que ter muita paciência e demora. Você ganha uma merreca, obviamente, né? Os royalties assim, de cada jogo que você, como criador, é muito pouco, porque há muito imposto envolvido, há uma produção de gráfica, né? De produção cara e tal. Então aqui no Brasil você tem que lutar de várias formas, né? Não é só assim fazer um monte de componente e tal. Tem que ser jogos pequenos, tem que ser jogos com poucos componentes, quer dizer, é sempre assim, né? É uma limitação, assim, você tem que ser tão criativo quanto lá fora. Quer dizer, é uma tarefa quase assim impossível, entendeu? Mas é bacana, assim, tem crescido muito, muita gente legal desenvolvendo, a gente aprende muito, é muito rico, né? Porque você trabalha com imaginação, criatividade, estratégia, pensar na arte, quer dizer, tem todo o envolvimento conjunto que é bem bacana, assim. E até perguntar um pouquinho sobre os seus dois jogos. Do que eles se tratam? O que é o mixtape e do que é o... Os dois assim, tem um tema musical, apesar de ser coisas totalmente distintas. Na verdade era um jogo só, né? Era um jogo de colecionador de discos, de vinil, que meu pai sempre teve muito disco. Eu e meu irmão, a gente herdou isso dele e tal, a gente ouve música desde pequenininho e tal, não sei o que. Então há uma fascinação por trás disso tudo. Ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, eu tinha um jogo muito grande, onde você tinha, por exemplo, 200 discos, eu teria que ter. Para ter a noção de colecionar, de você ir lá, vai na loja, troca com um amigo e tal. E aí eu comecei a ver que tinha muita informação e muita coisa. Num determinado momento, eu pensei assim, eu tenho que reduzir tudo. O que eu fiz? Eu reduzi tudo, tirei todos. Então de 200 foi para 1. Eu falei, então aí eu tive a ideia, não, eu vou criar um disco só e nós vamos ouvir esse disco, ter a experiência de ouvir um disco, aí tem toda a história, que o disco ficou perdido, aí tem toda a banda envolvida, o cara pirou, etc. Aí peguei algumas histórias aí, do Arnaldo Batista, o Sid Barrett e tal, para situar. Mas de qualquer jeito era isso. Então o processo de criação o processo de criação de qualquer objeto de design é muito parecido. Seja num tênis, num relógio, numa arquitetura, numa peça publicitária e tal. Que é o quê? É a ideia de processar. É você desdobrar uma ideia continuamente, até ela ficar madura o suficiente para ser colocada à prova, a público e tal. E isso é fascinante nos jogos porque há muita coisa envolvida, sabe? E ele sai do seu controle quando ele encontra outras pessoas para jogar. Então o jogo foi mudando naturalmente, hoje ele já está bem equilibrado e tal. E o mixtapes, que é das fitinhas cassetes, mixtapes era aquela ideia de você gravava uma fita cassete para um amigo, para uma namoradinha, sei lá, e com várias musiquinhas selecionadas, né? É que hoje no MP3 não, né? Mas enfim, na época sim, década de 80, 90 e tal. E ele saiu dessa ideia também original. Em vez de você ser um colecionador de vinil e tal, ele acabou desdobrando em dois jogos, né? Um vinil e esse que você coleciona, você grava essas fitinhas cassetes, né? De várias formas e tal. Então tem músicas da década de 60, 70, 80, 90. Você faz um mix lá, uma mistura, grava e vai marcando ponto e tal. Mas são jogos bem distintos mecanicamente, né? E é isso, a gente vai criando um em cima do outro e vai tendo outras ideias. Tem um que eu estou fazendo que é tipo, sobre o Van Gogh, por exemplo. Isso vai demorar bastante, mas começou e tal. Que é você estar dentro da cabeça dele. Então os jogadores estão dentro da cabeça dele, tipo aquele desenho da Hora de Criança, como é que chama? Hora de Aventura? Divertidamente. Ah, Divertidamente. Né? É isso, então nós temos assim, os humores dentro do cérebro do Van Gogh e tal. E uma coisa mais leve, então um jogo que seria pegando mais essa brincadeira dentro da cabeça dele e cada jogador tem um aspecto desse cérebro. Que massa. Só que é meio coletivo, só que ele vai ser individual, você pontua. Entendi. Competitivamente e tal. Enfim, só que demora até você ter processo e testar, mas é isso. Isso todos, né? Alguns faziam um jogo só, por vez, alguns vão fazendo mais para ter
Porque às vezes cansa um, você vai pro outro. É um hobby, né? Dificilmente você vai só trabalhar. Super divertido. Só se o cara é muito ninja. E tem muito dinheiro. Intergaláctico, Bom, Tia, muito obrigada. Galera, então é isso. Se vocês gostaram do programa, eu espero vocês no próximo.